2026 trouxe novidades que vão mudar a forma como milhões de brasileiros dirigem e renovam as carteiras de motorista. Agora, os chamados bons condutores podem renovar a CNH digital automaticamente e de graça, sem filas, sem papelada e sem estresse. Qual é o segredo disso? Bom, não ter multas ou pontos nos últimos 12 meses e estar no Registro Nacional Positivo de Condutores. Só que essa transformação vai além, viu? O aplicativo CNH Brasil, que já ultrapassou 40 milhões de usuários, também moderniza todo o processo para tirar a primeira habilitação, reduzindo custos e burocracia. Vamos entender melhor como essas mudanças vão se dar e qual o impacto disso para motoristas? Eu converso com Mozart Carvalho, advogado especialista em direito de trânsito. Bem-vindo, doutor. Olá, como está, Edu? Prazer aí em estar de volta, prazer aí em responder essas perguntas. Sobre a renovação automática da CNH digital, doutor, quem é que pode se beneficiar? Quais são os critérios mais importantes, na sua opinião? Olha, Eduardo, essa é uma medida provisória assinada aí pelo presidente Lula, agora, no início do ano. Isso facilita a vida. Para mim também foi uma novidade, isso já vinha sendo discutido há muito tempo, mas para mim foi uma novidade porque veio agora na boa mão, veio agora de uma forma assim muito joia no início do ano e permite aí a renovação automática e, detalhe, e gratuita da CNH, condutores aí com requisitos de não terem infração de trânsito nos últimos 12 meses, né? Serem cadastrados, isso aqui é muito importante, serem cadastrados no RNCP, que é especificamente ali o Registro Nacional Positivo de Condutores. Esse cadastro é feito também junto do link que se tem ali na nossa carteira de habilitação via aplicativo. Isso é muito fácil de se fazer e isso se reflete aí no meu ver, uma premiação aí do Estado incentivando aqueles excelentes motoristas, né? Aqueles motoristas que não têm nada em sua carteira, justamente para poder fazer essa renovação automática. Eduardo, é importante também informar que para quem tem até 69 anos está ok, mas os de 70, a partir de 70, esses vão continuar sim sendo necessário de fazer algum exame de vista principalmente. Para quem ainda precisa de CNH física, doutor, como é que funciona a emissão dos documentos depois dessa renovação digital automática? Quais são os custos médios dos estados brasileiros? O senhor tem ideia? Olha, Eduardo, eu não tenho ideia dos custos médios especificamente por estado, porque cada estado eles têm uma diferença entre os estados. Mas o que o condutor vai poder fazer, uma vez fazendo essa renovação automática, uma vez essa renovação obedecendo esses critérios que a gente falou na resposta anterior, uma vez você tendo conseguido obedecer esses critérios, vá a qualquer posto do Detran, o Detran vai emitir de forma específica, ou então ali mesmo vai ter um endereço dado da sua casa, se você tem um endereço fixo com facilidade de receber aí, geralmente é o mesmo endereço que se recebe as multas de trânsito no Brasil, que é o endereço que você fornece ali ao Detran do seu estado. Se você não conseguir receber por casa, pode especificamente ir a uma das unidades do Detran, espalhadas pelas cidades do Brasil afora, e aí sem burocracia, sem problemas nenhum, eliminando aí qualquer outro tipo de exame, qualquer outro tipo de necessidade de cumprir qualquer outro requisito, você consegue ali sua identificação física. Doutor, e a exigência de aulas práticas? Caiu de 20 horas, né, para apenas 2, e as aulas teóricas agora são gratuitas por aplicativo. Essa simplificação pode trazer algum risco à formação de condutores? Eduardo, essa foi uma crítica muito grande das autoescolas, principalmente a Confederação Nacional das Autoescolas. Ela realmente discutiu isso de uma forma muito abrangente antes da implementação aí dessa nova norma, dessa discussão e dessa sanção do presidente também. Da lei, a lei foi sancionada, já é válida, alguns estados já implementaram, se não me engano, o Rio Grande do Sul já começou a implementar agora, a partir do início, se não me engano, foi no dia 6 de janeiro. A gente pensa justamente porque o nosso sistema de condução nacional, de avaliação na condução, a gente pensa que vai trazer problema
para o futuro em termos de colocar maus condutores no nosso, na nossa cidade. Eu não penso dessa forma específica, não, Eduardo, e vou te dizer por quê. Primeiro, se a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com outros países, em termos de legalização, de primeira condução principalmente, a gente percebe que o condutor ele não tem ali uma obrigação de aulas práticas do jeito que nós temos, de uma forma muito burocrática, exatamente do jeito que o nosso Código de Trânsito Brasileiro impõe, ou impunha até então. A gente sempre tem uma relativização disso, até porque aprender a dirigir é você ter alguém que te ensine da forma correta. As autoescolas são excelentes, não desmereço o trabalho até aqui feito pelas autoescolas. As autoescolas têm, sim, ensinado principalmente aqueles motoristas que são motoristas profissionais de carretas, de ônibus, que carregam o bem mais precioso que nós temos no Brasil, que são seres humanos, principalmente os motoristas de ônibus. Esses vão continuar tendo aí a obrigatoriedade de fazer toda aquela carga horária normal, porque são motoristas profissionais. Agora, o motorista comum, o motorista do dia a dia, ele pode aprender muito bem a dirigir com um parente, com um pai, ele pode aprender a dirigir com um amigo, ele pode aprender a dirigir hoje com os instrutores autônomos que serão e que já estão sendo aí, eu estou falando muito que serão porque isso está muito novo para a gente, mas que já estão sendo aí absorvidos pelo sistema de Detran como motoristas autônomos para poder ensinar a esses novos motoristas, e eu não vejo aí uma obrigatoriedade de aulas, a não ser quando ele se sinta confiante para ir lá fazer a prova, porque a situação específica dele passar ou não numa prova é exatamente ele fazer uma boa prova. Então, se ele está seguro para fazer uma boa prova, eu creio até do que as análises das provas, das provas de direção específicas, serão, inclusive, muito mais rígidas, justamente porque vai se ter aí um relaxamento maior. Mas o mais importante é que essa análise da prova específica, da avaliação específica, se ele está apto ou não para ser um excelente condutor, para ser um condutor que o Brasil precisa para trazer segurança ao trânsito brasileiro, essa análise seja feita de uma forma muito criteriosa. Então, se ele passou por essa prova, se passou com louvor, eu não vejo problema aí futuro no trânsito brasileiro de ter um trânsito mais violento, menos violento, com mais batida, com menos batidas por conta disso. Eu creio que nós devemos, sim, primar na análise da prova escrita, da prova especificamente prática. Eu acho que esse para mim é o critério maior, porque é assim em outros países, deveria ser também no nosso país. O cadastro positivo, professor, como é que o senhor avalia, como é que a gente pode imaginar isso daqui uns 6 meses, um ano? O senhor acha que tem gente que vai pisar menos no acelerador, vai prestar mais atenção, pensando na economia que isso vai gerar dali a 12 meses? Olha, Eduardo, tá aí uma boa pergunta, porque essa avaliação é uma avaliação que cada um faz. O brasileiro ele tende a relaxar um pouco mais, né? E às vezes esquecer que ele tem uma possibilidade, muitas das vezes, de conseguir uma renovação gratuita, caso ele pise menos no acelerador. Eu não creio que isso vai acontecer, não, Eduardo. Por quê? Porque eu acho que isso vai ser o trânsito em si, ele é o dia a dia do brasileiro, é o dia a dia da gente, é o dia a dia da nossa pressa, ou o dia a dia da nossa atenção no trânsito. Então, levar uma multa ou não levar uma multa, eu não creio que o cidadão brasileiro, o motorista brasileiro, vai ficar pensando assim: lá no final eu vou ter a possibilidade do gratuito, de ter a minha renovação gratuita. Eu não creio, talvez em alguns poucos sim, mas eu acho que muito pouco, eu acho que isso não vai gerar aí uma corrida de tentar tirar o pé do acelerador. Ficou até meio estranho a colocação aqui, mas tentar tirar o pé do acelerador só para ter a renovação grátis. Mas eu acho que vai ser o dia a dia, eu acho que é um benefício sim, e isso, conforme eu já disse, isso
privilegia o bom condutor. O bom condutor, quando ele é um bom condutor, ele não fica pensando no bolso, ele fica pensando em entrar no seu carro, dirigir de uma forma segura, levar o seu parente, levar o seu filho à escola de uma forma segura, sair do trabalho de uma forma segura, ser atento aí às placas de trânsito, às sinalizações de trânsito. O bom condutor, ele está sempre visando isso. Não beber quando dirige, isso é muito importante. Mas eu não creio que seja aí uma corrida específica para ter a gratuidade, não. Mas eu sei que isso vai privilegiar os bons condutores. Essas mudanças, doutor, também mexem no processo de obtenção da primeira habilitação, né? Reforça para a gente quais os principais pontos que os futuros motoristas devem conhecer. Olha, especificamente, conhecer ali toda norma de trânsito. Nós temos normas de trânsito aí muito bem, normas de trânsito que eu digo especificamente aquelas determinadas no CTB, aquelas determinadas em CONTRAN, porque muitas não estão especificamente ditadas no nosso CTB. Existem normas envoltas do nosso sistema aí de habilitação brasileiro. Então, o brasileiro, é aquele primeiro condutor estudar bem essas normas, estudar bem o CTB, ter a consciência também de buscar fazer uma boa prática, seja com amigos, seja com o condutor, com um instrutor autônomo, seja com a própria autoescola, porque a autoescola não vai fechar as suas atividades simplesmente porque alguns resolveram fazer por conta própria. Mas as autoescolas estão aí também para ajudar. Eu creio também que as autoescolas, elas vão sim querer apresentar um serviço muito melhor para a sociedade. Então, toda mudança gera um pouco de desconforto por parte de alguns. Mas o que eu aconselho aí para esse primeiro condutor, que busque se profissionalizar, vamos dizer assim, na hora antes de fazer o seu primeiro teste, porque senão vai ser um gasto desnecessário. A possibilidade de perder também ali naquela prova prática é muito grande. E às vezes o que vem para ser uma economia para esse primeiro condutor, às vezes vai ser um gasto, porque ele vai ter que fazer 1, 2, 3, igual a prova da OAB. Então, e vai depender aí da sua disposição, da disposição do condutor em se aprimorar, em estudar realmente aquilo que precisa ser estudado. Está terminando aqui a edição 1336 do JR 15 Minutos. A gente agradece a conversa com Mozar Carvalho, advogado especialista em direito de trânsito. Obrigado, doutor. Obrigado, Eduardo. Quando precisar, estamos aí, só ligar. Você acompanha esta e outras edições do 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e do portal r7.com. Esse episódio teve produção de David Bezerra, das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. A direção editorial é de Tiago Contreira. Vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro. Bora pra próxima.